Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse Educatom. Eu sou o professor Fábio Henrique e junto com vocês estará o professor Kleber de Aguiar. E hoje nós estamos trazendo um assunto chamado desenvolvimento rápido de aplicações com Python. Então, eu espero que vocês tenham um bom aproveitamento, que possa servir para que você forme mais um pouco aí, né, do seu conhecimento, e você aí que é estudante de computação, que é um entusiasta da programação, né, que isso também sirva para que te motive a não só programar, né, nesse assunto, como também estudar em outros assuntos aí da computação, tá bom? Então vamos começar o nosso assunto. Vamos lá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai fazer um apanhado aí, né, do que é o Rapid Application Development, como aplicar o RAD, um pouco de manipulação de dados em arquivos, um pouco de Python com banco de dados e também interface gráfica com Python. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar a trocar uma ideia, tá? Bom, vocês que são estudantes de computação, com certeza, né, vocês já sabem bastante aí, todos os dias, né, usam aí sistemas de informação e eles estão presentes aí nas nossas atividades cotidianas, né. Um sistema de informação, pessoal, ele então contém, né, como está escrito aí no slide, ele contém dados e informações que são armazenados e gerenciados pelos usuários com uma ajuda de banco de dados e também de interfaces gráficas de usuário, tá? Bom, um sistema de informação, então, ele é um conjunto aí desses dados, né, na qual o usuário manipula com algum propósito. Então, nós temos sistemas de informação para gerenciar dados empresariais, para gerenciar dados do próprio computador, enfim. Dependendo do objetivo, você vai ter um determinado sistema, tá? Se você quiser criar um sistema de informação, né, ou usar um sistema de informação, o que você pode fazer? Vamos supor que você tenha uma empresa, né, que quer usar um sistema de informação para a sua empresa, né? Por exemplo, você trabalha aí numa indústria, né, e você precisa de um sistema de informação para armazenar dados de produtos ou dados de pessoas, tá? O que você pode fazer? Você pode você pode comprar um sistema que já vem pronto. Você pode contratar uma pessoa que entenda de programação para criar um sistema para você. Ou você pode, né, simplesmente contratar uma empresa que oferece serviços de sistemas de informação. Beleza, aí você vai falar, pronto, acabou a aula, né, podemos ir embora, né? Não, peraí. Vem uma pergunta. Essas abordagens, elas são sempre viáveis? O que você acha? Vou contar até 3 e vou mudar o slide. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Nem sempre. Então, às vezes, o custo é muito alto, às vezes o benefício, né, do retorno não é equivalente ou maior ao que você pagou. Né? Geralmente está associado a essa questão de custo ou outros fatores que impedem você de usar aquelas alternativas, tá? Então, em algumas vezes, por exemplo, você é um profissional autônomo, você é uma pequena empresa, muitas vezes é melhor você mesmo desenvolver o seu próprio sistema, tá? Quando é que você vai fazer isso? Quando você tem poucos requisitos aí relacionados aos dados, à interface gráfica, enfim, quando esses requisitos são básicos, tá? Claro, existe essa vantagem também, e existe também um outro lado, né? Que você fica até um pouco limitado, dependendo aí das competências que você tem, né, do profissional que você tem para programar. Então, é uma decisão a se tomar, tá? Bom, nesse cenário, então, de que você pode desenvolver o seu próprio aplicativo, nós temos aí o RAD, né? Ou desenvolvimento de aplicação rápida numa tradução literal, né?
que tem sido aí bastante utilizado justamente por esses usuários que não têm tanta experiência em programação para desenvolver um sistema de informação simples. No que o RAD se concentra, né? Nessa técnica de fazer uma prototipagem rápida, tá? Logo após você projetar o seu aplicativo. E, geralmente, você usa uma linguagem de programação mais simples, como, por exemplo, uma linguagem de script. E, nessa aula de hoje, né, vamos usar o Python, que é uma linguagem bastante utilizada nos dias de hoje, tá? Então, essa metodologia foi introduzida aí no ano de 1991 por essa pessoa aí chamada James Martin, com o objetivo, né, de suportar um tempo de desenvolvimento rápido e acelerar a entrega e implantação do sistema. Tá? Ele viu lá que isso era possível e sugeriu essa técnica que é baseada nessas etapas fundamentais que são 4. Planejamento de requisitos, prototipagem, teste e implantação. Tá? Convém dizer que esses processos ocorrem de forma iterativa, ou seja, repetida, né? Ou seja, você planeja requisitos, vai para a prototipagem, vai para o teste, volta a desenvolver. Então, existe uma certa repetição aí nesses processos, tá? Bom, com isso, né, reforçando o que eu acabei de falar, uma vez que você, por exemplo, fez a versão beta, né? Sei lá, versão 0.1 do seu aplicativo e deu no caso, né, se você está programando dentro da sua empresa, por exemplo, né, e seus colegas de trabalho vão utilizar, você coloca eles para testar, tá? E aí o resultado desses testes vai voltar para o desenvolvimento, tá bom? Isso é que a gente chama aí de modificação flexível, tá? O Python, então, ele facilita, né, esse vai e vem, né, porque ele é uma linguagem, digamos, um pouco mais simples de entender, porque ele é de alto nível, né, de abstração, ele é uma linguagem de script interpretada, você não precisa compilar, e ele roda em Linux e Windows, né, em Android, enfim. E aí a gente usa para isso, né, não só o Python, como algumas bibliotecas também. Por exemplo, para banco de dados, né, a gente pode usar aí alguns módulos, né, como por exemplo Postgre ou MySQL, enfim. E também tem a interface gráfica. Linhas de comando são legais até certo ponto. Para o usuário, digamos, mais comum, não tenha dúvidas que uma interface gráfica facilita bastante, né, a utilização e felizmente existem aí algumas bibliotecas de interface gráfica que podem ser usadas com Python, né? Como por exemplo o tkinter, o WXPython, o PyGui, enfim, são exemplos de módulos mais populares, tá bom? Então, essa aula de hoje, né, tem como proposta fazer na prática. Então, a gente vai fazer ao vivo, né, aqui um programinha, um projetinho, né, para que vocês possam ver a teoria na prática, tá? E poder ver a coisa aí funcionando, tá bom? Então, a gente vai usar esse caso de uso aí, né, que é uma aplicação do RAD para o desenvolvimento de um sistema de banco de dados para controle de estoque de loja de suplementos alimentares, né? Por que eu escolhi esse tema, né? Porque é um ramo que tem crescido bastante, né? Se você reparar, se você andar pelas ruas, né? Você vai ver aí várias lojinhas de suplementos alimentares. E aí eu peguei esse caso para que você se coloque no lugar, né? Vamos supor que você tem uma loja ou é gerente de uma loja, enfim. Você tem uma loja e você deseja um sisteminha de informação para cadastrar os produtos que chegam, né? Que você compra dos fornecedores para poder, então, revender. Então, você está criando um sisteminha justamente para cadastrar esses produtos, tá bom? Então, vamos lá. Relembrando, quais são as etapas fundamentais no RAD? Planejamento de requisitos, prototipagem, teste e implantação.
Para isso, nós vamos usar os seguintes softwares, né? O Python, com a biblioteca PySimpleGui, o Draw.io e o SQLite. Você pode fazer o download desses softwares nas respectivas páginas. Então, o Python você pode fazer o download aqui na página do Python. Aqui eu estou usando o Windows, mas se você estiver usando Linux, enfim, você tem aí, tá vendo? O interpretador disponível para vários sistemas operacionais. Você faz o download, né, daquele que você está utilizando. Aqui é o Draw.io, que é um aplicativo web que possibilita aí a criação de diagramas, né? Inclusive diagramas da UML. Ele é bem bacaninha, você não precisa se logar, nada, e ele ainda conta com uma versão executável que você baixa e executa na sua máquina. Ele é bem legal. É uma alternativa gratuita, né? Ao Visio, por exemplo, a outros softwares que são pagos. E aqui é a página do SQLite, tá? Então você baixa, instala tudo bonitinho, e a gente então agora está apto a fazer esse caso de uso, tá? Bom, na análise de requisitos, né, a gente faz aí um estudo de usabilidade do sistema, né? E aí, para quem aí já estudou desenvolvimento de software, né, uma ferramenta que a gente usa é o diagrama de caso de uso, aí da UML, né? E como é que a gente faz isso, né? A gente pode usar uma entrevista, né? Então, você é o desenvolvedor nesse exato momento, você quer fazer um programa. O que esse software vai ter? Se você já está lá no dia a dia, você sabe o que precisa. Caso contrário, você tem que conversar com seus colegas de trabalho para saber, olha, o que o programa tem que ter, que tipo de dado a gente vai inserir. Então, você pode fazer uma entrevista, ou um brainstorming, enfim, ou um formulário. Existem várias maneiras de coletar dados, tá? Bom, aí nesse exemplo aqui, né, esses requisitos foram fornecidos por funcionários de algumas lojas, né? O objetivo principal é fazer um estoque, né, desses produtos aí. E aí é legal a gente guardar por número de lote, tá? E também podemos projetar o chamado fluxograma funcional, tá bom? Bom, aqui é o exemplo aí de um diagrama de caso de uso. Então, o nosso programinha ele vai adicionar o suplemento, buscar o suplemento, atualizar, excluir e visualizar, né? Então, é bem fácil fazer. Você entra aqui no seu draw.io, aí você escolhe onde você quer guardar, né? Se na nuvem, se é no seu aparelho. Vou escrever aparelho aqui, criar um novo diagrama. E aí a gente cria um em branco. Eu só vou começar a desenhar, né? Não vou desenhar ele completo, só para você ver aí como que é fácil. Aí depois, com calma, você pode estar utilizando, né? Então aqui, ó, você insere aqui o ator, né? Ele é bem bacaninha de fazer. Aqui você coloca uma elipse, aí você clica 2 vezes, né? E aí você consegue escrever aqui, por exemplo, né? Adicionar suplemento, né? Aí você vai inserindo um por um, tá? Com essas setinhas aqui você faz a ligação. Você pode colocar aqui um retângulo também, né? Para poder delimitar aí o domínio, né? Das ações que serão previstas aí para o seu programa, tá? Que você envia para trás e aí você vai ajeitando aqui. Então aqui não tem mistério, tá? É um programa bem facinho de usar. Você coloca as linhas aqui, tá bom? E vai brincando aí até você ter o diagrama aí que nem esse que está aí na tela, tá bom? Eu também falei aí de um fluxograma funcional, né? Vou mostrar só um exemplo aqui. Aqui é um exemplo de um fluxograma funcional, tá? Ou seja, ele justamente aí tem todas as ações, né? O fluxo, né, de funcionalidade na qual o seu programa vai ter. Então, esse aqui não é especificamente do nosso, mas eu peguei aí como exemplo. Nesse caso aqui, a gente tem uma tela de login, ele para na tela de login, e aí, enquanto o usuário não inserir usuário e senha, né, ele não consegue acessar, enfim. Então, tem um fluxograma aí, né, desde o início, passando aí por
todas as funções possíveis, né, do seu programa, os serviços, e no final, o final do programa aí, tá? Beleza. Então, voltando aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui eu já estou falando da parte de testes, né, que vem depois. Depois que a gente... Deixa eu voltar aqui, né? Depois que a gente, então, fez os diagramas, fez o planejamento, a gente parte para a prototipagem, tá? Bom, pessoal, então, como eu falei, eu vou usar uma biblioteca chamada PySimpleGui, né? Existem outras, tem as suas particularidades, o próprio nome PySimple, ele é muito simples de usar e você vai ver. Aí vai do seu gosto, né? Você pode usar uma IDE, né? Como eu quero mostrar realmente o que está acontecendo, eu vou usar o bloco de notas, tá? Então eu tenho aqui o meu Notepad++, tá bom? Vou dar um zoom aqui para que você possa enxergar melhor. Eu vou usar o Notepad++, mas nada impede você de usar o seu editor de texto favorito, a sua IDE favorita. Alguns alunos até podem se perguntar, pô, mas nós temos o Django, que já traz tudo isso pronto. Enfim, existem várias opções, né? Mas o objetivo aqui é mostrar o que está acontecendo, mostrar o código. Por isso que eu escolhi usar essas ferramentas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a escrever o nosso código. Para isso, né? Você vai acessar aqui o seu terminal, né? Aqui eu uso o PowerShell, tá bom? Porque eu executo, né? Uma vez que você instala o Python, você consegue executar o Python pelo seu terminal, né? Pela sua linha de comando, tá? Então, eu vou escrever o código e depois a gente vai executar. E para instalar, por exemplo, o PySimpleGui, uma vez que você instala o Python, existe um comando chamado pip install e o nome da biblioteca que você quiser, tá? Se eu digitar aqui PySimpleGui, tá? E der Enter, né? Ó, aqui ele não vai instalar porque ele já está instalado na minha máquina, então ele está dizendo que o requisito já está satisfeito. Mas caso você queira fazer, só digitar pip install PySimpleGui que ele vai instalar e você agora está apto a importar no seu código, tá bom? Então vou deixar aqui minimizado direitinho, vou acessar aqui o meu Notepad e vamos lá, vamos começar a escrever então, tá bom? Então, primeira coisa, né? Você vai importar o seu módulo PySimpleGui, tá bom? Vou tentar fazer o máximo que eu puder, né? Então, espero que vocês consigam aí acompanhar. Então, primeira coisa, né? Vocês que são de computação, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para que não ocorra problemas, né? Salvar como, tá? Então, eu vou salvar aqui no meu disco local mesmo, tá? Vou dar o nome aqui de aula, tá? Aula ponto, e aqui eu vou salvar como aula.python, né? Aula.py. Ele já vai colocar aí, né, no esquema de cores do Python, tá bom? Então, vamos continuar a escrever, tá? Bom, primeira coisa, né, eu vou criar aqui, aí cada pessoa tem uma maneira também de codificar, né, tem gente que escreve na sequência, tem gente que vai e volta, eu vou tentar colocar numa sequência aí que eu acho que é melhor para você entender, tá bom? Então aqui eu vou primeiro criar aqui os títulos, né, que estarão no meu programa, ou seja, o que eu quero inserir, tá? Então eu quero inserir lote, tá? Quero inserir produto e quero inserir também o fornecedor, tá? Isso aqui é uma lista do Python, né? Então a lista permite você acessar vários elementos, né? Mais ou menos análogo a um vetor lá de outras linguagens de programação. No Python a gente chama de lista, tá? Já vou criar aqui que a gente vai usar essa variável aqui mais para frente, tá bom? Aí, uma vez que você importou o PySimpleGui, né, você cria um layout. Então, vou escrever aqui layout, tá? E aí o layout você abre aqui uma lista, tá? E aí começa a escrever dentro dessa lista aqui, tá?
Então, aqui eu vou escrever. Cada colchete é uma linha do seu terminal gráfico, tá? Da sua interface gráfica. Então, aqui eu vou colocar importar PySimpleGui como SG, tá? Então, como eu dei um apelido, você coloca aqui SG, tá? Ponto, o número do elemento, o nome do elemento que você quer colocar. Então, texto, né? Quero colocar um texto. E aqui eu vou referenciar o que eu quero nesse campo de texto, tá? Eu quero mostrar justamente o primeiro nome da lista títulos, que é o quê? Lote. Então, você vai abrir o seu programinha, vai aparecer o quê? Lote, né? Logo a seguir, eu quero colocar o quê? Uma caixa de texto. Então, vai ter o texto e uma caixa para você inserir o valor que você quiser. Então, lote. Você clica lá, digita o lote do seu produto que chegou, tá? Então, SG, né, que eu importei lá em cima, ponto input. Coloco o input aqui, tá? Definir alguns atributos, como, por exemplo, tamanho, né? Tamanho 5. E uma coisa muito legal do PySimpleGui é esse conceito de chave. Por quê? As ações que você fizer em cima da interface gráfica, você chama pelo nome da chave, né? Então, se você quiser, por exemplo, pegar os dados que estão dentro da sua caixa de texto, você referencia com o nome da chave dessa caixa de texto, tá? Então, o key é uma coisa interessante aí do PySimpleGui que torna ele bem simples de usar, tá? Então, a minha chave aqui, vou colocar também com o nome aí, né, lá do vetor, tá? Que eu acabei de criar aqui em cima. Então, vai aparecer lá, né, lote, e a seguir uma caixa de texto com a chave lote, tá bom? Fechei a primeira linha, tá vendo aqui? Vírgula, para pular a linha da minha janelinha. Agora, eu vou copiar essa linha de cima aqui, tá? Para colocar a próxima, que é o produto, né? Tá bom? Aqui eu vou dar um tamanho maior. E a chave também, nome produto, tá? Vou pular uma linha de novo, vou copiar aqui. Agora a linha do fornecedor, ok? E aí eu vou criar aqui uma combo box, tá? sg.combo. Por quê? Eu quero que ele escolha, né, o fornecedor, tá? Eu tenho alguns fornecedores já cadastrados, ok? Então eu vou colocar aqui, né, o fornecedor 1, ok? Vírgula, o fornecedor 2 e o fornecedor 3, tá bom? E aí eu fecho aqui, né, a minha lista. Antes de fechar o parênteses, coloca a chave, né? Então, qual é a chave? Essa aqui, ó, que é a chave do fornecedor, tá? Então, coloca aqui a chave títulos 2, já posso fechar o meu parênteses e já posso fechar aqui a minha lista, tá? Bom, uma coisa e vírgula aqui para quebrar. Bom, pessoal, uma coisa que você sempre tem que prestar atenção, né? É justamente esse negócio de parênteses, de colchetes, tá? Então, por exemplo, né? Tô na dúvida, né? Aqui o Notepad++, ele é bem legal, né? Porque, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ele tá em vermelhinho. Então, você vê que esse parênteses fecha aqui, que esse colchete fecha aqui. Então, na hora de você tentar descobrir o erro, isso é uma coisa bem bacana, né? E, bom, ok. É claro que devemos ter alguns botões, né? Então, eu vou colocar aqui o sg.button. Pô, professor, mas como é que eu fico sabendo, né? Bom, é aquilo. Quando a gente estuda programação, né, então, assim, para quem já programa, para você que já é programador, o que eu vou falar agora você já deve saber, né? Para quem está chegando agora, né, algumas perguntas aí que os alunos fazem, né?
qual é a melhor linguagem para eu aprender, tal, né? Assim, eu costumo responder o seguinte: você tem que saber bem programar, você tem que saber bem algoritmos, né? Saber o básico, saber declarar bem uma variável, saber organizar bem o seu código, estrutura de repetição, estrutura condicional. Por quê? Você pode escolher qualquer linguagem, né? Assim, a princípio, que se você programa bem algoritmos, você vai programar e vai aprender rápido outra linguagem. E uma outra coisa também, quando você usa bibliotecas de terceiros, né? Essa biblioteca ela tem a lógica da pessoa, né, do programador que construiu. Então, para que você saiba, por exemplo, quais são aí os elementos, texto, botão, né, convém que você consulte a documentação dessa biblioteca. Então, nesse caso aqui, já existem algumas funções do PySimpleGui, tá, que permite inserir esses elementos na tela. Então, né, uma pergunta aí que às vezes o aluno pode fazer, né, é justamente como que eu fico sabendo aí quais são os elementos da biblioteca que eu estou usando. Mas continuando aqui, então, eu estou colocando um botão, que eu vou chamar aqui de adicionar, tá? Adicionar. Ok. Entre aspas, né? Porque é um texto, tá bom? Aí vou colocar aqui um outro botão, tá? De editar, tá bom? Um outro botão de salvar. Ok? Vou colocar aqui desabilitado. Disable igual a verdadeiro. Vocês vão ver o porquê, tá? Vou colocar um outro botão de excluir. 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 E um outro botão de sair, tá? Sair. Aí o PySimpleGui tem um botão especial chamado Exit, tá? Que é o botão para você sair do programa. Vou chamar ele de sair, tá? Fecha a minha linha, pula a linha, tá? E por final, vou colocar aqui uma tabela, tá? Vocês já vão entender o porquê. Vou chamar aqui de dados. Justamente dados, né, é o que eu declarei aqui em cima, a variável. E ele vai mostrar os títulos, tá bom? E vou chamar aqui pela chave tabela. Ok. Com isso, ó, nós temos aí o layout do nosso programinha, ok? Bom, agora o que você tem que fazer? Criar uma janela. Então você cria uma janela, vou criar uma variável chamada window, pode ser qualquer outro nome, e vou atribuir o quê? Aqui a minha função de janela. Então eu estou atribuindo, então eu tenho um layout, aplico esse layout a uma janela que vai abrir no seu sistema operacional. Estou aplicando essa função window a uma variável que eu chamei de window, tá bom? Pode ser outro nome também. E aí vou dar um título, né? Por exemplo, sistema de gerência, né? De suplementos. Ok? E aí, o que eu faço, né? Eu aplico o meu layout. Então, ó, eu declarei aqui qual é o meu layout, eu estou aplicando o layout aqui à minha janela, tá bom? Muito bem. Vou salvar. Sempre salve, né? Nunca se esqueça de salvar, tá bom? Será que já está rodando? Vamos ver. Então, vou Python, né? C2 pontos. Chamei de aula, né? .py. Acho que foi isso, né? Bom, já está rodando, tá? E aí, o legal é isso, que o Python ele sempre te dá aqui o status, né? Se está rodando, se tem algum erro, tá? Então, isso vai acontecer aí bastante. Então, olha só, ele está dizendo aqui que na linha 11, né, tem um erro, provavelmente aqui um parênteses, né? Então, você vem aqui na linha 11, tá vendo? Ó, eu abri o parênteses e você fecha aqui. Então, isso é bem legal. Programar
eu brinco também, né? Que programar não é acertar, né? Programar é errar e você vai ficando tão bom, né? Quanto mais você supera os erros, quanto mais você quebra a cabeça, né? Hoje em dia aí você tem o low code, tem inteligência artificial, mas são ferramentas complementares, né? A habilidade de você programar, ela, né, pelo menos por enquanto, ainda é insubstituível, tá? Fiz uma coisa aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui o meu SG Window, né? Então, ó, tem um parênteses aqui, tem esse parênteses, vou fechar esse aqui, salvou, tá? Bom, e deixa eu conferir aqui, né? Então, tem aqui o meu SG Window, beleza, layout, na verdade isso aqui nem existe. Pronto, agora sim. Bom, e aqui, ele está dando aqui um erro que não tem nenhum módulo chamado PySimpleGui. Aqui é o seguinte, né, que eu vou, na verdade é PySimpleGui, deve resolver agora. Pronto. Tá. Por enquanto ainda não está executando, abrindo a janela, mas à medida que a gente for programando, né, ele vai já abrir e aí a sua janela. Então, vou programar mais um pouquinho aqui, tá? Porque faltam alguns elementos para a janela abrir, mas ele já está rodando sem problemas, tá? Então aqui, pessoal, eu vou colocar um loop, tá? Enquanto tiver verdadeiro. Por quê? Eu quero que o meu programa fique o tempo todo escutando as ações do usuário, tá? Porque quando ele clicar num botão, vai ter uma determinada ação, quando ele digitar o texto, também ele vai capturar. Então, o meu programa ele tem que estar num loop o tempo todo para ele escutar os eventos, tá? Então, enquanto for verdadeiro, né? Vou colocar aqui evento e valores, tá? Igual a window.read. Então ele vai estar o quê? Justamente escutando aí a minha janela, tá? Outra coisa também, tá? É que o Python ele é uma linguagem sensível à indentação. O que significa isso? Se você tem um loop de repetição, você tem que dar um espaço aqui, tá? Normalmente você dá 4 barras de espaço ou um tab, ou seja, essa linha está dentro do seu loop while, tá? Diferente de outras linguagens, como C, que você abre o bloco com chaves, aqui é indentação, tá bom? Então vamos continuar aqui, né? Aqui, por exemplo, eu posso imprimir os valores, né? Que estão sendo lidos aí pelo programa, tá? E aí a gente começa aqui, de fato, a determinar quais são as ações associadas aí a cada botão, tá? Eu vou fazer o seguinte, porque já são 9 horas e programar isso tudo vai demorar um pouquinho. Então eu comecei aqui só para você se situar, né? Como que a gente começa, o que eu estou inserindo. Eu vou abrir o código já pronto e a gente continua dele, tá bom? Deixa eu só um minutinho aqui, ok? Eu vou abrir aqui o código pronto e aí a gente continua dele. Eu queria mostrar essa parte inicial, por quê, né? Porque às vezes quem está chegando, né? Não sei nem por onde começar, enfim. Então, eu acho importante, né, mostrar esse começo, justamente para perder o medo aí de programar, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir o nosso código. Deixa eu colocar aqui no C. Ok. Beleza. Ok. Então, vou compartilhar novamente a tela com vocês. Então vamos lá.
Então, voltando aqui, né? Esse é o nosso código pronto, tá? Então, veja aqui, né? Que tudo aquilo que a gente fez está aqui, né? Nosso layout, nossa janela. E aí eu vou continuar a explicar daqui, tá? Vou diminuir só um pouquinho aqui, tá? Então, nós temos o nosso loop, que ele vai começar a ouvir os eventos da tela, tá? Então, deixa eu executar aqui o código para você ver ele em funcionamento. Aqui eu dei o nome de teste, tá? Então, deixa eu voltar para cá. Então, eu quero executar teste.py. Pronto. Veja, esse é o nosso programinha pronto. Então, a nossa interface gráfica. O lote que eu criei aqui, né? Deixa eu voltar aqui para você ver. Ó. Então, ó, sg.text, né? Lote, né? Que ele está pegando da lista. Tá vendo aqui, ó? Ele já insere na linha 1 o meu input. Quando eu pulo vírgula, ele pula a linha aqui. Produto, fornecedor. Tá mostrando direitinho aqui, ó. Fornecedor 1, 2 e 3, conforme a gente colocou aqui na combo box, tá? Botão de adicionar, botão de editar, botão de salvar desabilitado, botão de excluir, botão de sair e a minha tabela que vai mostrar os produtos que eu vou inserindo, tá bom? Ok, então vamos mostrar mais um pouquinho aqui do código, só para você entender. Uma outra coisa também, normalmente a gente chama esses programas, né, que envolve inserir dados em um banco de dados, enfim, excluir, manipular, de CRUD, né? Então, criar, né? Criar, atualizar, né? Recuperar, atualizar e deletar, tá bom? Então, você cria, você recupera para editar, você atualiza e você exclui. Então, é um tipo programinha CRUD, isso aqui, tá? O CR e o D, tá bom? Então, voltando aqui, ó, nós temos aqui um evento, que é o evento de adicionar. Então, olha que legal. Por que ele reconhece esse evento? Porque eu chamei o botão, tá vendo aqui, ó, adicionar, ok? Então, se o evento for nesse botão adicionar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os valores, tá? Que foram colocados nas caixas, né, aqui de texto, tá? E vai juntar aí na nossa variável de dados, tá bom? Então, é isso que está acontecendo. Ele está juntando e aí ele vai tem uma função chamada update que justamente vai o quê? Pegar os dados que eu inseri aqui nessas caixas e mostrar na minha tabela, né? Eu criei a minha tabela aqui, ó, aqui em cima, tá? Que é justamente essa área aqui. Então, por exemplo, vou colocar um lote aqui, né? Lote 2023, produto vitamina, e eu recebi do fornecedor 1, tá? Quando você adicionar, ó, ele colocou aqui embaixo, lote 2023, produto vitamina, fornecedor 1, tá? Então é isso que está acontecendo aqui, ok? Temos também o evento de edição. Então, se eu quiser editar, eu clico na linha, clico em editar, né? Editar a linha selecionada, e aí, sei lá, eu mudo para o fornecedor 2. Tá vendo que o botão salvar, ele estava desabilitado e ele ficou habilitado agora? Então, eu clico em salvar, ó, ele mudou aqui embaixo o fornecedor 2, tá? Então, o que ele está fazendo aqui, né? Ele tem uma linha que, se não tiver nenhum texto, ele vai mostrar nenhuma linha selecionada, vai mostrar um pop-up. Caso contrário, né? Ele pega o valor da tabela aqui pelo meu lote, que é a minha posição 0, né? E permite eu editar a linha porque ele joga esses valores para as caixas de texto, né? Ele dá novamente um update, tá? Pega os dados, né? Lembra que a gente fez um append agora há pouco? Pega os dados, tá? E joga lá na caixa de texto, tá? E aí, ó,
ele habilita o botão de salvar. Ele estava disabled true e aqui ele disabled false, ele habilitou o botão de salvar. Se eu clicar em salvar, então, né, ele novamente pega os dados que estão lá nas caixas de texto, né, e faz o update novamente para a minha tabela, tá? E aqui eu tenho uma rotina que limpa as caixas de texto, né? Quando eu preenchi, quando eu dou salvar, ele limpa para que eu possa escrever novamente, ok? E tenho aqui o evento de excluir. Então, excluir, né? Se eu quiser excluir essa linha aqui, eu clico em excluir, ele alerta, né, que essa operação não pode ser desfeita, eu dou OK e ele excluiu, tá? Então, o que está acontecendo aqui justamente é que ele vai dar um del aqui, né, dos valores que estão na tabela, começando aí, indexando pelo valor 0, que é o meu lote, né? E aí ele vai excluir, né, e fazer um update, justamente apagando aquela linha, tá? Aqui eu tenho um evento, né, que se eu clicar em sair, ele vai sair. E eu tenho aqui o meu window.close, né? Então, aquela hora que a gente estava escrevendo não colocou, né? Ele tinha algumas linhas, né, que estava faltando a gente colocar, né? Agora, com esse código completo, ele mostra a janelinha bonitinho. Eu posso clicar aqui em cima, eu posso clicar em sair também. Bom, então, a nossa primeira parte foi demonstrada com sucesso. Aí você deve estar se perguntando, tá, e cadê a parte do banco de dados, né? Exatamente, é o que nós vamos ver agora, tá? Então, vou mostrar aqui no código o seguinte. Eu chamei, então, um arquivo chamado db, né, aqui de database, ok? Essa linha aqui é uma função, né, do Python, né, que ele mapeia o meu diretório atual, né? Para isso eu tenho que fazer esse import OS, que é uma biblioteca. Também tenho que importar o SQLite 3, uma vez instalado na máquina. Chamei aqui de diretório corrente, porque se você não fizer isso, toda vez que você pedir para o programa escrever em arquivo, ele vai jogar no diretório C, né? Tudo bem, aqui eu salvei no C, né? Então aqui tanto faz. Mas se, por exemplo, você está executando do seu pendrive ou de um outro diretório, esse arquivo vai acabar parando no diretório C. Então aqui é uma funçãozinha que ele mapeia o meu diretório onde eu estou no momento e justamente ele cria o arquivo no diretório. Então a partir de agora, né, você pode executar aí do seu pendrive, né, sem problemas, que ele vai jogar o arquivo junto com o seu código, tá? Aqui é uma variável conexão, que eu estou me conectando ao SQLite, né? Justamente para criar esse arquivo que eu chamei de database.db, né? Eu chamei aqui a variável dbpath, tá? E tem uma consulta aqui, né, para criar a tabela, caso ela não exista, qual tabela? Suplemento com os seguintes campos, né? Lote, produto e fornecedor. Isso aqui é uma query bem simplesinha, tá, pessoal? Eu não entrei em detalhes aí de atributos, de chave primária, tá? Então, né, antes que aí o aluno possa estar se perguntando, é só para demonstração mesmo, mas quando você programar, aí você coloca aí os atributos certinhos do seu banco de dados, tá bom? Aqui ele vai executar justamente para criar a tabela e aqui ele fecha a conexão, tá? Então vamos lá para o nosso diretório C, procurar o nosso database, ele está lá, ó o database aqui, está aqui embaixo, ok? Bom, então eu vou abrir aqui o nosso SQLite, ok? Então ele está aqui, tá bom? Como é que você visualiza os dados do seu banco de dados, né? Se você baixou o SQLite, você dá aqui um abrir banco de dados, né? Vou aqui no meu C e vou abrir o meu database, tá? .db. Tá lá, ó, minha tabela suplemento. Eu venho aqui navegar, tá lá, ó, o que eu acabei de colocar agora, né? Vitamina 2023, fornecedor 2, tá lá. Pô, professor, como é que você fez isso? Vamos ver rapidinho como é que isso acontece. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar esse banco de dados, né? Vou lá no meu diretório C, vou excluir esse arquivo, porque eu quero criar do zero, tá bom? Então, vamos lá para o nosso código. Então, você já sabe como criar uma tabela, ok? E aí, o que acontece, né?
Eu até comentei aqui como inclusões, justamente porque são as inclusões relacionadas aí ao banco de dados, né? Então, quando você adicionar, você vai criar aí a sua conexão aí com connect, né? Vai se conectar ao SQLite, passando a variável do nosso arquivo database. E aí eu vou executar o quê? O nosso comando SQL de inserir os dados. Então, insert into, né, suplemento, os campos lote, produto, fornecedor e quais valores, né? Justamente, ó, eu chamei, lembra, a variável valores, que é uma lista que vai receber os textos das caixas de texto, né? Quando você digita lá, ele vai pegar esses valores que o usuário digitou e vai colocar onde está esse ponto de interrogação aqui, tá bom? Vai inserir lá, ok? E vai inserir os dados na nossa tabela, né? Aqui você dá um commit para confirmar e dá um close para encerrar a conexão, tá? Então tá aqui o meu DB, ok? Eu vou rodar aqui o programa novamente, tá? Abriu a janelinha. Vamos ver se já criou o nosso database aqui. Então, vou aqui no meu C, deixa eu fechar essa janela. Vou aqui no meu C, né? Ó, criou o database, tá vendo aqui, ó? 9 horas e 16 minutos. Acabei de criar. Vou abrir aqui o meu banco de dados. Então, venho aqui abrir banco de dados. Vou escolher o meu database. Ok? Tá lá. Criou a tabela direitinho, lote, produto, fornecedor. Então, vamos inserir aqui, né? Lote 2023, produto vitamina e fornecedor 1, né? Vou adicionar. Ele colocou aqui. Se eu der um atualizar, ó, colocou direitinho ali, tá? Então é isso que está acontecendo. Fiz um insert into, né? Suplemento. Então, ao mesmo tempo que ele mostrou aqui na nossa tabela, ele também inseriu lá. Agora, se você quiser editar, né, o que você faz? Você seleciona a linha, clica em editar a linha selecionada, né? Então, por exemplo, vou voltar aqui, ó, tá fornecedor 1. Então, eu quero editar, mudar aqui para fornecedor 2, vou dar um salvar. Mudou para fornecedor 2. Veja que ele mudou para fornecedor 2, porque nós demos aqui o comando, né, de salvar, de editar, depois de salvar. Quando você salva, você cria aqui um update, né? Então, fazer o update aí em suplemento, tá bom? Colocando esses valores, né? Então, ele, novamente, quando ele vai jogar para as caixas de texto, você vai mudar, e ele vai pegar esses valores, né, que você colocou lá e vai atualizar, tá? Então, só terminando aqui, ó, update na tabela suplemento, o que, né? Produto e fornecedor, aonde o lote foi igual ao valor, né, que você puxou. Então, ele vai procurar, né, digamos, né, ele elegeu aí como chave primária o número do lote, vai buscar na tabela e vai atualizar os valores que eu digitei lá, tá bom? Novamente, passando aqui, né, os valores com os nomes dos títulos, né, que é a chave. E para terminar, né, se eu tiver aqui e quiser excluir, tá bom? Eu clico aqui, excluo, ok? E aí como é que ele está excluindo, né? Porque ele dá aqui um delete from suplemento, né? Então ele vai excluir da tabela suplemento onde o lote foi igual aí a minha chamada chave primária, ok? Então com isso eu consigo voltar aqui no programa, né? Eu consigo adicionar, editar, né? Visualizar, né? Consigo adicionar, visualizar, quando eu clico em editar eu visualizo, consigo excluir, tá? E com isso aí nós temos o nosso programinha de CRUD, né? Fazer update, né? Consigo fazer as operações CRUD de uma maneira bem simples, né? Claro que esse programa aqui é meramente didáticos para fins de aprendizagem, né? E é claro que assim, esse programa ele não só pode, como ele deve
ter mais recursos, mais funções, tratamentos de erros, né? Tudo isso aí, tá bom? Então, esse foi um códigozinho aí bem simples para que você pudesse ter uma introdução aí em programação em Python com interface gráfica. Você pode usar a GUI que você achar melhor, que eu usei o PySimple-GUI, mas se você já programa em TK-Int, enfim, você pode usar aquele que melhor lhe convier, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, demonstrei aí a prototipagem, tá? Depois que você, então, faz o protótipo, né, o que você tem que fazer? Você deve colocar em teste. Então, você coloca o programinha em teste e vê o que eles acham, né? Ver se está legal, enfim, se está faltando alguma coisa. Ele vai indo e voltando nessa flexibilidade que nós falamos agora há pouco. Bom, temos um exemplo de um teste aí, né? Temos 7 usuários na nossa loja de suplemento, né? 2 usuários gerentes e os demais funcionários, né? E aí, numa escala de 1 a 5, ele vai escolher o valor, né, do programa, se ele discorda totalmente, discorda, se ele é neutro, se ele concorda ou se concorda totalmente. Então, por exemplo, né, nós temos aí 2 testes. Um teste, se o usuário acha a interface do aplicativo amigável, né? E aí você vai ter as suas estatísticas aí, né? E outro teste que você pode fazer, né? Se o sistema ajuda na gerência das informações sobre suplementos. Ou seja, um teste sobre a interface gráfica, se está legal, se é fácil de usar graficamente. E outro, se realmente ele está ajudando a sua vida, né? A ter uma gerência melhor dos suplementos, né? Antes você fazia no Excel, antes você fazia na mão, né? Ou então você tinha um programa pago e não pode mais pagar, enfim, ele está ajudando aí no seu controle de estoque, por exemplo. E aí você vai batendo essa bola até chegar na sua versão de implantação, né? Voltando aqui, ó, a fase de implantação é quando passa nos testes e aí de fato você faz a implantação do seu software, ok? Bom, com isso, nós podemos concluir, né, que nos dias de hoje o desenvolvimento de sistemas de informação internos, né, pelo desenvolvedor inexperiente tem sido uma necessidade crítica pelos fatores que nós conversamos aí no início da aula, né? E também concluímos que é possível desenvolver um sistema de informação simples, né, usando aí um método. No caso aqui usamos o RAD, né, o desenvolvimento rápido de aplicativos, mas você pode usar outros métodos, pode combinar com outros métodos de desenvolvimento de software, né? O mais importante é que você tenha uma visão, eu brinco sempre, né, que se você tem uma visão muito macro da coisa, tenta olhar os detalhes. Se você tem uma visão muito micro das coisas, tenta ter uma visão macro, né? Então, algumas outras conclusões para terminar, né, do que nós podemos ter dessa aula de hoje, né? Aprender a escrever bem programação é tão ou mais importante do que escolher uma linguagem, né? Entender que existem vários tipos de métodos diferentes de desenvolvimento de software. Você pode escolher, combinar aquele que melhor lhe convier dentro das restrições também de cada método, né? E, enfim. Então é isso. Então, são algumas conclusões aí que nós podemos ter da aula de hoje, ok? Aqui para terminar, né, são algumas informações, tá? Relacionados aí a sua jornada, né? Dentro aí das disciplinas aí que você está fazendo. Então, alguns informativos aí, teste de conhecimento que você pode fazer, simulados, né? Para você ser aprovado na avaliação, aí a média final, né, tem que ter um mínimo de 6 pontos, e também avaliações suplementares que você pode fazer. Qualquer dúvida que você tiver, pode estar entrando em contato aí com a nossa equipe, tá bom? E
o link aí para que você possa acessar o formulário de presença e ganhar aí, né, as suas horas complementares. Vou deixar uns instantes aí na tela para que você possa copiar aí o endereço, entrar e preencher a sua folha de presença, tá bom? E enquanto você anota, né, um último recado aí para você, né? Então, eu venho agradecer aí a presença de vocês, porque nós ficamos muito felizes em ver que você está interessado em aprender, está interessado em buscar cada vez mais informação. A sua presença nesse Educatom é muito importante, né? Não só para a gente, como pode ter certeza que você está cada vez mais enriquecendo o seu conhecimento, então não desanime, né? E sempre busque olhar aí as oportunidades, né? O mercado de computação, ele tem muita oportunidade, mas é aquilo, né? Você tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre aprendendo, né? Não subestime nenhuma informação, nem superestime nada, né? Faça a teoria e vá para a prática, então não fique só na teoria, né? Também não fique só na prática, né? Isso vai fazer de você um futuro profissional diferenciado, aí, caso você queira trabalhar no mercado de trabalho, né? Um futuro profissional diferenciado aí para o mercado de trabalho, né? E não fique só nisso. Aprenda outras linguagens de programação, aprenda outras formas de manipular bancos de dados, ok? A internet está aí, está rica, mas também não fique só na internet, busque livros de confiança, né? Porque são bibliografias aí bastante confiáveis, né? E com isso eu vou encerrando o nosso Educatom. Espero, quem sabe, encontrá-los em breve, ok? Tenham aí todos uma ótima noite e também uma ótima semana. Um forte abraço. Professor, antes de terminar rapidinho, o Kleber aqui.